O santo do dia 17 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida do Beato Inácio de Azevedo e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de julho. O Beato Inácio de Azevedo nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1527, no século XVI, filho de Dom Emanuel e Dona Violante, ambos descendentes de famílias lusitanas ricas e nobres. Recebeu cuidadosa educação e tornou-se administrador dos bens das familiares aos 18 anos de idade. Após um retiro realizado em Coimbra, em Portugal, decidiu-se pela vida religiosa, entrando para a Companhia de Jesus em 1548, no século XVI. Era a idade de grandes ideais, dos sonhos e das grandes esperanças. Revelou-se logo excelente religioso. Suas austeridades tiveram de ser moderadas pelo seu providencial, o padre Simão Rodrigues. Não terminará aos 26 anos de idade o seu curso de teologia, quando foi nomeado reitor do Colégio de Santo Antônio em Lisboa, Portugal. Tornou-se vice-providencial em 1556, no século XVI. Depois de terminados seus estudos, foi mandado a Braga, em Portugal, para assessoriar o bispo da cidade de Braga, em Portugal, na reforma da diocese. Mais tarde foi eleito por sua comunidade para ir a Roma para a eleição do novo responsável geral. Assim, em 1565, no século XVI, este geral, que outro não foi senão São Francisco Borja, confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Essa visita durou cerca de 3 anos. A evangelização do Brasil começou há apenas 16 anos, mas a Companhia de Jesus já estava em 7 tribos no interior, no litoral, possuía escolas e seminários. Em seu relatório, Inácio pedia reforços e São Francisco Borja ordenou-lhes recrutas em Portugal e na Espanha, elementos para o Brasil que os chefiasse. Após 5 meses de exercícios religiosos preparativos, partiram dia 5 de junho de 1570, no século XVI, Azevedo e 39 companheiros no navio mercante de São Tiago, e 38 seguiram no barco da guerra da esquadra comandada por Dom Luís Vasconcelos, então governador do Brasil. 8 dias depois, alcançaram as Ilhas da Madeira, em Portugal, aonde Dom Luís decidiu permanecer a fim de esperar os ventos mais favoráveis. Mas o capitão São Tiago preferiu desmandar as Ilhas Canárias, apesar de se falarem em perigos piratas, sobretudo franceses. São Tiago, perto da Grande Canária, antes de seguir para La Palmas, aonde faria a escala, ancorou num pequeno porto, aonde Inácio foi aconselhado a deixar o barco. Todavia, inspirado talvez por Deus, o bem-aventurado preferiu permanecer a bordo, deixando o pequeno ancorado. Não alcançou o alto mar, aonde foi alcançada pelo consórcio francês Jacques Sourier, que partira de La Rochelle para capturar os jesuítas. Após séries de luta corpo a corpo, São Tiago foi dominado pelos calvinistas. Sourier declarou salvar a vida de todos os sobreviventes, com exceção dos jesuítas. Estes, então, friamente degolados, com exceção de um cozinheiro que foi tomado como escravo e era conjuntor temporário. Mas o número de mártires foi 40, pois degolaram também postulantes e recrutadores durante a viagem. Assim, morreu Inácio de Azevedo. De seus 40 companheiros mártires, 9 eram espanhóis e os demais portugueses. O culto desses mártires foi
pelo Papa Pio IX em 1854, no século XIX. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de julho. Em Cartago, na Itoníria, na Tunísia, diante do Natal dos Santos Mártires Silantianos, Espertano, Nassau, Sistino, Vitálio, Féclis, Aquilino, Lantácio, Januário, Generosa, Vestina, Donata e Secunda. Faleceram martirizadas no século II, no ano de 180, pelo Império Romano. Em Anastrices, na Prologria, na Ododínia, na Turquia, São Jacinto mártir no século III, no ano de 250, pelo Império Romano. Em Sevilha, a Betista, província de Espanha, Santa Jústia e Rufina, virgem. Faleceu de morte natural no século III, no ano 287. Em Milão, na Lirugia, hoje Lombardia, na região da Itália, Santa Marcelina, virgem, irmã de Santo Ambrósio. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 380. Em Roma, na igreja situada no Monte Avenito, celebra-se um homem de Deus chamado Alexo. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 385. Em Austorire, na Glária Leonesa, atualmente na França, São Teodósio Bispo. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 530. Em Pávio, na liturgia, hoje na Lombardia, na região da Itália, Santo Onódio Bispo. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 521. Em Dormir, na próxima Austrípica, na Baviera, na região da Austrásia, atualmente na Bélgica, São Federico Monge. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 730. Do mosteiro de Wurtemberg, na Mércia, na região da Inglaterra, São Quelmiro, presbítero de Marseille, que é considerado mártir, foi martirizado no século IX, no ano de 812. Em Roma, junto a São Pedro, São Leão IV Papa, defensor da cidade, apologista e primado de São Pedro. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 855. Em Ostokral, no território de Viena, na Baviera, atualmente na Áustria, São Clomano. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1012. Em Nistra, junto ao rio Wansas, nos Montes Carpatos, no território atual da Eslováquia, Santo André, Zefororo e São Bento, eremitas. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1034. Em Cracóvia, na Polônia, Santo Eudivres, rainha, que nascida na Hungria. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1399. Em Paris, na França, as beatas Maria Madalena, Cláudia Lotodires, 15 companheiras virgens do Carmelo de Compiègne, martirizadas no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Zantenberg, próximo a Zurich, na Aurelia, Providência, na China, São Pedro Luiz Zanquiu, mártir no século XX, no ano de 1900, em Pequim, na China. Em Lutorbic, na Eslováquia, o beato Paulo Goldivics, bispo e mártir, no século XX, no ano de 1960, morto pelo exército socialista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de julho, dia que a Igreja celebra a vida e a memória do beato Inácio de Azevedo e os 40 companheiros martirizados na Ilha Canária, na Espanha.